Ninguém ousava chegar perto daquele homem. Era como se o chão ficasse ainda mais frio quando ele passava, como se até o ar decidisse se afastar. Mas naquela manhã cinzenta, algo improvável aconteceu. E começou com uma menina de 5 anos, um corredor silencioso e um chocolate esquecido no bolso. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O prédio parecia uma vitrine de luxo congelado. Vidros impecáveis, mármore brilhante, silêncio absoluto. Camila se movia com cuidado, os olhos sempre baixos, como quem tem medo de errar só por existir. Era seu primeiro mês como faxineira na Mendonça Encia, uma das empresas de investimentos mais exclusivas da cidade. Tudo ali parecia não aceitar falhas, nem ruídos, nem pausas, nem gente como ela. Naquela manhã, Camila não teve escolha. Precisou levar a filha para o trabalho. Lia, de 5 anos, estava sem creche por conta de uma paralisação inesperada. Pediu autorização à governanta, que liberou com má vontade e muitas exigências. Nada de barulho, nada de correr, e que ninguém veja essa criança pelos corredores. Foram as palavras exatas de Valquíria. Camila obedeceu. Arrumou um cantinho na copa para Lia ficar com seus lápis de cor e uma garrafinha d'água. Prometeu que voltaria sempre que pudesse, mesmo que por segundos. A menina, curiosa e delicada, assentiu sem protestar, mas seu olhar seguia atento, como se sentisse que algo muito maior aconteceria naquele lugar silencioso. E, de fato, aconteceu. No fim daquele mesmo corredor, um homem alto atravessou a recepção. Usava um terno escuro, impecável. Ninguém o cumprimentou. Ninguém sequer respirou mais fundo quando ele passou. Havia um peso ao redor dele. Um vazio. Camila, ao vê-lo, parou por um segundo. Sabia quem era. Augusto Mendonça, o dono de tudo ali. Ela abaixou os olhos imediatamente, mas não percebeu que Lia, lá da copa, havia se levantado na ponta dos pés, apenas para observar o homem solitário que ninguém parecia enxergar. Na primeira vez que Camila viu Augusto Mendonça ao vivo, sentiu um arrepio tão involuntário quanto silencioso. Ele surgiu pelo fundo do corredor principal, vindo da garagem privativa, com passos ritmados e olhar fixo em algum ponto que ninguém mais via. Havia algo em seu andar que parecia afastar o mundo por onde passava. Não era arrogância teatral, dessas que alguns engravatados da firma usavam para parecer poderosos. Era outro tipo de distância, mais fria, mais funda, como se ele carregasse um tipo de ausência que as paredes também sentiam. Camila se escondeu atrás do carrinho de limpeza, não por medo dele diretamente, mas por medo de errar perto dele. Já ouvira falar. As histórias vinham de vozes apressadas entre as trocas de turno no vestiário. Diziam que ele nunca falava com ninguém que não fosse de sua diretoria pessoal. Que nem os gerentes tinham coragem de fazer uma pergunta direta. Que certa vez demitiu um executivo apenas por discordar do tom de voz. A maioria duvidava desses exageros, mas ninguém testava. Era mais fácil acreditar e manter distância. E de longe, ele realmente parecia intocável. Ele não parou, não olhou para os lados, apenas caminhou até o elevador espelhado e entrou. Camila soltou o ar só depois que as portas se fecharam. Um dos motoristas do prédio apareceu logo depois e soltou, em tom baixo: "O fantasma já passou?" Ela sorriu sem jeito. Fantasma. Era como chamavam Augusto quando ele não estava por perto, e às vezes até quando estava. Um homem de carne, osso e silêncio, que aparecia do nada, atravessava os corredores como um vulto e desaparecia sem deixar rastro. Alguém que já fora capa de revistas de negócios, presença certa em jantares de gala, mas que agora parecia preferir o anonimato de seus próprios muros. Camila voltou ao trabalho. Tinha uma lista de andares para limpar antes do fim do turno. Lia continuava no mesmo cantinho da copa, com seus desenhos coloridos e um copo de suco quase intocado.
Mas agora, os olhos da menina se moviam como quem procura algo. E ela tinha encontrado o homem sério de terno escuro. Nas vezes seguintes em que ele passou, Lia não desviava o olhar. Observava com a calma de quem tenta entender o que os adultos complicam. A menina tinha um jeito de notar o que ninguém via, e Augusto, com toda a sua frieza, parecia não perceber. Mas um dia, no meio da faxina, Camila se surpreendeu. A filha lhe puxou a barra da blusa e perguntou baixinho: "Mãe, ele tá triste?" Camila demorou um pouco para entender. O moço do terno parece que tem saudade. Ela não soube o que responder. Apenas se abaixou, alisou o cabelo da filha e disse: "Ele deve ter muitos problemas, filha. É um homem importante." Mas a resposta não convenceu nem a menina, nem a si mesma. Durante o intervalo, Camila sentou no refeitório vazio, com um pão com manteiga que já não estava quente. Manteve os olhos no relógio, querendo acelerar o tempo e ir embora logo. Não se sentia bem naquele prédio. Tudo era lindo demais, limpo demais, impessoal demais. Até o cheiro era controlado, como se quisessem apagar qualquer traço humano. E naquele ambiente, onde até o barulho dos saltos era sufocado, Camila se sentia fora do lugar. Enquanto mordia lentamente o pão, lembrou-se do que ouvira de uma colega de limpeza dias antes, que Augusto havia perdido a esposa em um acidente, grávida do primeiro filho. Uma tragédia na estrada entre Campos do Jordão e São Paulo. Desde então, sumiu do noticiário, cancelou aparições públicas e mandou instalar vidros escurecidos até nos corredores internos do andar executivo. Tudo para não ser visto, tudo para desaparecer de dentro para fora. Camila não sabia se aquilo era verdade, mas quando pensava na pergunta da filha, "Ele está triste?", sentia que talvez estivesse. Naquela tarde, Augusto passou novamente. Era a terceira vez no dia. Tinha a mesma expressão de sempre, mas os olhos pareciam mais baixos, como se estivesse cansado de manter a postura. Ele entrou na recepção, sentou por alguns minutos em uma das poltronas, abriu uma pasta e olhou alguns papéis. Nada fora do comum, mas pela primeira vez, ele não estava com pressa. Ele permaneceu. Lia apareceu na porta da copa e ficou quietinha, observando a distância. Camila a viu e fez sinal para voltar, mas a menina não obedeceu. Seus olhos estavam fixos no homem sentado, como se sentisse que ele precisava de alguma coisa e ela tivesse aquilo em mãos. Camila se levantou, limpou as mãos no pano de serviço e foi buscar a filha. Mas antes que pudesse alcançá-la, Lia já havia desaparecido do campo de visão. Foi quando Camila ouviu passos leves indo na direção do saguão e, por instinto, sentiu o coração acelerar. Camila atravessou o corredor quase correndo, o pano de chão ainda pingando água. O coração batia acelerado. O pânico vinha mais da incerteza do que da culpa. Não sabia o que Lia estava fazendo exatamente, mas conhecia o instinto da filha e sabia que era impossível controlá-lo por completo. Dobrou a esquina da recepção e, por um momento, congelou. Lia estava de pé ao lado do sofá de couro escuro, a poucos centímetros de Augusto Mendonça. Ela segurava algo na mão que estendia com delicadeza para ele. Um pequeno chocolate enrolado em papel dourado. Parecia uma cena absurda. A filha de uma faxineira oferecendo um doce infantil ao homem mais poderoso daquele edifício. Camila não conseguia ouvir o que Lia dizia. Só via os gestos. A mãozinha estendida, o olhar firme, o corpo parado sem medo. Augusto, ao contrário, estava imóvel, como se não soubesse como reagir. Seus olhos iam da criança para o chocolate, depois de volta para a menina. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Era como se o prédio inteiro tivesse prendido a respiração. Camila se aproximou em silêncio, tentando não parecer desesperada. Parou atrás de Lia e sussurrou com voz trêmula: "Filha, não pode. Vamos. Agora." Lia olhou para a mãe com uma expressão tranquila, mas obedeceu. Não insistiu.
Augusto, ainda em silêncio, pegou o chocolate. Não agradeceu, não sorriu. Apenas fechou a mão em volta do doce com um cuidado estranho, quase reverente. Camila puxou a filha delicadamente e as duas se afastaram, voltando para a área de serviço. Não disseram uma palavra pelo caminho. Minutos depois, já dentro do pequeno depósito de limpeza, com as costas apoiadas na parede fria, Camila respirou fundo. Ainda tremia um pouco. Lia, sentada sobre um balde virado, mexia nos próprios sapatos. A mãe passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. "Por que você fez aquilo?" perguntou num tom mais cansado do que bravo. Lia respondeu sem hesitar. Ele estava com cara de quem nunca ganha presente. Camila a encarou por alguns segundos. A simplicidade da resposta doía de tão verdadeira. Como se a menina tivesse visto uma camada do mundo que os adultos não enxergam mais. Camila suspirou. Depois se abaixou, tirou do bolso um chocolate igual ao que a filha havia entregado e colocou na mão dela. "Ficou um para você também." Lia sorriu. Abriu o papel devagar. Não comeu. Ficou observando a pequena barra de chocolate como se tivesse valor de diamante. Depois, sem dizer nada, dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso do vestido. Antes que pudessem continuar o momento, a porta se abriu com força. Valquíria entrou com o rosto tenso, olhos duros. "Dona Camila, podemos conversar por um instante?" A mulher nem esperou a resposta. Saiu na mesma velocidade com que entrou, já esperando que fosse seguida. Camila se levantou, apertou o ombro da filha como quem pede desculpas por ir embora e foi atrás. Na sala administrativa, Valquíria fechou a porta atrás delas com um estalo seco. Cruzou os braços, andou em círculos, como sempre fazia antes de atacar com palavras bem medidas. "Você tem ideia do que sua filha acabou de fazer?" disse, sem alterar o tom. Ela se aproximou do Dr. Augusto, sozinha, sem permissão, e ainda ofereceu um doce. Camila não respondeu. Não havia defesa possível ali. Ele é um homem ocupado, reservado. "Você acha mesmo apropriado permitir esse tipo de comportamento? Isso aqui não é creche, não é playground. A senhora está aqui para trabalhar, não para criar situações constrangedoras." Camila engoliu seco. Sua vontade era pedir desculpas, explicar que não mandou Lia fazer nada daquilo, mas sabia que não adiantaria. Valquíria já tinha uma ideia formada e toda palavra contrária soaria como desculpa esfarrapada. "Peço desculpas", disse baixa. Valquíria assentiu, satisfeita. "É melhor que isso não se repita. Por hoje, vou fingir que não vi. Mas, se acontecer de novo, terei que informar o RH. E recomendo que encontre uma solução para a sua filha. Ela não pode continuar vindo aqui." Camila apenas assentiu. Saiu da sala em silêncio, com o rosto queimando de vergonha. Naquele dia, trabalhou com um peso novo nas costas. Lavou o chão, recolheu lixo, esfregou porcelana sem lembrar o que estava fazendo. Só queria que as horas passassem logo. Só queria voltar para casa com a filha. No vestiário, ao final do turno, tirou o uniforme com os mesmos gestos automáticos de sempre. Lia esperava sentada no banco, com as pernas balançando. "Você tá triste, mãe?" ela perguntou, enquanto colocava a mochila nas costas. Camila não respondeu. Apenas tirou mais um chocolate do bolso e entregou. "Não, filha, só cansada, vamos para casa." Na rua, de mãos dadas, caminharam em silêncio. O céu tinha uma cor estranha, entre cinza e laranja. O tipo de cor que faz parecer que algo está prestes a mudar. E ali, na palma da mão pequena de Lia, o último chocolate ainda não tinha sido aberto. A manhã seguinte amanheceu mais abafada, o céu de São Paulo coberto por nuvens pesadas, que não decidiam se choravam ou apenas ameaçavam. Camila caminhava com passos firmes pelo trajeto de sempre, segurando a mão de Lia com mais força do que o habitual. Ainda sentia o peso da conversa com Valquíria e um receio desconfortável de que aquela teria sido sua última chance. Mas precisava trabalhar.
precisava daquele emprego. Lia, apesar do aviso da gerente, foi junto mais uma vez. A creche continuava sem funcionar e Camila não tinha com quem deixá-la. Não havia outra escolha. Dessa vez, preparou tudo com mais cuidado. Deixou a menina na sala de materiais, com uma lancheira, caderno de desenhos, canetinhas. Pediu que ficasse ali, que não saísse por nada, que fosse uma menina invisível, como haviam dito no dia anterior. Lia prometeu com um aceno sério, mas nos olhos dela havia uma inquietação que Camila reconhecia bem. Não era desobediência. Era a mesma inquietação que Camila também carregava desde menina. Aquela sensação de que certas coisas simplesmente precisam ser feitas. O prédio estava especialmente silencioso naquele dia. Muitos executivos em viagem, poucas reuniões agendadas. No fim do corredor principal, Camila viu Augusto Mendonça passar novamente. Sozinho, sem ninguém ao redor. Mais uma vez, não falou com ninguém. Apenas atravessou os espaços com sua presença silenciosa e se sentou em uma das poltronas da recepção de vidro, como quem espera algo que nunca chega. Abriu uma pasta de couro, tirou alguns papéis, folheou com os olhos vagos. O rosto era o mesmo de sempre, mas os ombros pareciam mais baixos. Lia, do outro lado do corredor, o viu antes de Camila. A pequena porta da sala de materiais ficou entreaberta. Camila, de costas, não notou. Mergulhada nos produtos de limpeza, organizava os baldes e panos como se o mundo dependesse daquilo estar no lugar. Só quando sentiu o silêncio mudar é que percebeu. Não era barulho, era ausência. Olhou por cima do ombro e viu a cadeira vazia. Lia tinha desaparecido. O coração de Camila bateu mais forte. Largou tudo, saiu pelo corredor, dobrou a esquina com o coração já na garganta, o pano ainda molhado na mão. E foi então que viu. Lia estava ali, na recepção, sozinha, de pé, ao lado de Augusto Mendonça. A menina tinha nas mãos o chocolate que guardara no dia anterior. A embalagem dourada já estava meio amassada, mas ela segurava com cuidado. Estava com os pés juntos, o corpo firme, o queixo levemente erguido, e oferecia o doce a ele com a maior naturalidade do mundo. Toma, moço, é docinho, faz bem para a tristeza. Augusto a olhou por alguns segundos que pareceram mais longos do que qualquer silêncio. Nenhuma expressão no rosto, apenas os olhos fixos naquela criança miúda, de voz suave, que ousava romper o muro de concreto que o cercava há anos. Não havia segurança por perto, não havia secretárias para intervir, não havia o protocolo da empresa, só ele e ela. Ele olhou para o chocolate, depois para ela. Moveu-se devagar, como se qualquer movimento brusco quebrasse aquele momento. Estendeu a mão e pegou o doce. Não sorriu, mas não foi embora. Ficou ali, com o chocolate fechado entre os dedos e os olhos perdidos em algo que nem ele saberia nomear. Camila chegou logo depois. Estava ofegante, assustada, suando frio. Viu a filha diante de Augusto e sentiu as pernas vacilarem. A primeira reação foi puxá-la, protegê-la, tirá-la dali o mais rápido possível. Mas parou quando ouviu a voz dele. Ela disse que é bom para a tristeza. A frase não foi um julgamento, não foi ironia, era uma constatação, quase um sussurro, como quem confessa algo para si mesmo. Camila não soube o que dizer, apenas segurou a mão da filha e começou a afastá-la, pedindo desculpas com a voz baixa. Desculpe, senhor. Ela só queria... Eu entendi. Ele a interrompeu e pela primeira vez olhou diretamente para Camila. O olhar não tinha arrogância, nem frieza. Era humano, cansado, surpreso. Lia apertou a mão da mãe e sussurrou. Ele está mesmo triste, mãe, mas não é bravo. Augusto ouviu. Não disse nada, mas também não negou. As duas se afastaram em silêncio. Camila não sabia o que viria depois daquilo. Se seria repreendida, demitida, ignorada. Mas por algum motivo no fundo sabia que algo havia se movido. Não no prédio, não nas regras.
mas dentro de alguém que, até então, todos acreditavam inalcançável. E tudo o que foi preciso foi um chocolate. No elevador de serviço, Camila sentia o suor frio escorrer pelas costas. Estava com o uniforme encharcado e as mãos tremendo. Tinha limpado 3 andares sem nem saber o que estava fazendo. A cena de Lia com Augusto Mendonça ainda rodava inteira na sua cabeça, como um filme que ela não sabia se devia apagar ou guardar. Cada expressão contida dele, cada palavra da filha, cada segundo em que tudo poderia ter dado errado. Ainda esperava ouvir seu nome no alto-falante a qualquer momento, ou ser chamada na sala da gerente para assinar uma dispensa. Uma parte dela até já se preparava para isso. O medo era silencioso, mas constante. Andava junto, colado, como sombra em dia nublado. Lia, ao contrário, parecia tranquila, sentada no cantinho da copa com os pés balançando e os lápis de cor na mão, falava sozinha com os bonequinhos que desenhava no papel. Uma criança que não percebia o tamanho do mundo em volta, ou talvez percebesse de um jeito que os adultos já tinham esquecido como ver. Quando Camila se aproximou, a menina olhou para ela com um brilho calmo nos olhos. Ele guardou o chocolate, mãe. Não comeu, mas guardou. Você viu? Camila apenas assentiu com um gesto leve. Ainda estava digerindo o que aquilo significava. Estava tentando entender por quê, depois de anos ouvindo que aquele homem era inacessível, temido e duro, ele simplesmente estendeu a mão para uma criança e aceitou um gesto de ternura, como se fosse o primeiro depois de muito tempo. Na hora do almoço, Camila comeu em pé, num canto, enquanto observava o movimento dos corredores. Não viu Augusto novamente naquele dia. Não ouviu seu nome. Não recebeu aviso algum da supervisão. E isso a deixou ainda mais inquieta. A ausência de reação era por si só um enigma. Na hora de ir embora, já com Lia de mãos dadas, Camila passou pela portaria principal. Pangeraldo, o porteiro de voz baixa e olhos atentos, a chamou com discrição. Tinha bigode bem aparado e fala lenta, como quem sempre escolhe as palavras antes de soltá-las. Dona Camila. Ouvi falar do que aconteceu mais cedo. Ela gelou. Eu não mandei ela fazer nada. Foi impulso. Eu sei. E sabe o que é curioso? O doutor não pediu silêncio. Não mandou ninguém te chamar, só entrou na sala dele. E pelo que eu vi, ficou com o chocolate sobre a mesa, sem dizer nada. Camila segurou o fôlego. Não sabia se aquilo era bom ou ruim. O doutor já foi diferente, disse Geraldo. Antes daquilo tudo com a esposa. Era um homem de rir alto, sabe? Não parecia carregar pedra no peito. Agora, parece que só lembra como respirar, mas não como sentir. Talvez sua menina tenha feito ele lembrar um pouco. Ela agradeceu em voz baixa. Despediu-se com um sorriso pálido e foi embora com Lia, ouvindo a filha contar uma história inventada sobre um moço grandão que mora sozinho num castelo e ganha chocolates mágicos. Nos dias seguintes, Camila voltou a trabalhar com o dobro de cautela. Deixou Lia em casa com uma vizinha, pagou o favor com horas extras e uma sacola de compras no fim da semana. Evitava passar perto da recepção no mesmo horário de antes. Limpava o que fosse preciso e saía. Mas algo a inquietava mais do que o medo de ser demitida. A ausência de Augusto. Ele não aparecia. Ou se aparecia, era em horários diferentes. Os corredores pareciam ainda mais vazios, sem ele. Até a copa, onde Lia costumava brincar, parecia sem cor. Na sexta-feira, ao fim do expediente, Camila recebeu um bilhete da gerente de equipe. Apenas dizia, comparecer na sala 1803, fim do turno. O coração acelerou. Era o andar executivo, o andar dele. Respirou fundo, avisou a colega que ficaria mais um pouco, subiu de elevador tentando disfarçar o nervosismo. Ao chegar na sala, Augusto estava em pé, olhando pela enorme janela que dava vista para a cidade inteira. Nem se virou quando ela entrou. Camila ficou parada na porta, sem saber se deveria falar.
Ele fez sinal para que ela entrasse. Só isso, um gesto discreto, quase tímido. Eu queria agradecer, ele disse com a voz mais baixa do que ela esperava. Ela franziu a testa, confusa. A sua filha, o chocolate, o gesto. Eu não esperava aquilo. E acho que ninguém mais teria coragem. Camila não sabia como responder. Ficou em silêncio. É estranho, sabe? Tem gente que passa anos tentando se aproximar, querendo falar de negócios, de futuro, de parcerias, e eu nunca ouço. Mas aquela menininha, ela só me ofereceu um doce, e aquilo me parou. Augusto virou-se pela primeira vez, com os olhos cansados, mas mais suaves. Como se tivesse dormido melhor depois de muito tempo. Camila sentiu a rigidez dentro dela ceder um pouco. Havia ali um homem, não um patrão. Um homem tentando dizer algo sem saber como. Ela é assim mesmo, dá o que tem. Ela me deu mais do que um chocolate. Por alguns segundos, ficaram ali, em silêncio. Não havia promessa, não havia perdão, nem futuro desenhado. Mas havia uma brecha. Um começo invisível, onde o medo começava, bem devagar, a virar outra coisa. Algo que Lia, talvez, já tivesse visto antes de todo mundo. Na manhã seguinte, Camila chegou ao prédio com o coração ainda inquieto. Não havia dormido direito, mas não era insônia de medo. Era outra coisa. Um tipo de ansiedade que ela não sabia nomear. O encontro com Augusto no dia anterior tinha deixado marcas sutis em sua memória, e ela não sabia exatamente como processar o que ouvira. O tom dele, as palavras escolhidas, o modo como falava da filha com um certo encantamento contido, tudo parecia fora da lógica do lugar em que trabalhava. Ali, ninguém dizia obrigado. Ninguém parava para contar que havia sido tocado por um gesto simples. Na entrada do prédio, Geraldo lhe ofereceu um bom dia com um meio sorriso. Depois de tanto tempo se sentindo invisível ali dentro, Camila passou a notar pequenos sinais. Os olhos de alguns funcionários que agora a reconheciam, a voz menos dura da encarregada do turno, o próprio elevador que parecia mais leve em silêncio. Talvez não fosse o prédio que estivesse mudando. Talvez fosse ela. Lia ficou em casa naquele dia. A creche tinha reaberto. E Camila não queria correr riscos, mesmo depois do agradecimento inesperado de Augusto. Mas no caminho até o trabalho, a menina pediu que a mãe levasse algo. Estendeu uma folha dobrada, com um desenho feito com lápis de cor. Era ele, o moço sério, sentado em uma cadeira, com um quadrado na mão que provavelmente era o chocolate. Ao lado dele, uma menininha sorrindo, segurando um sol. Para ele lembrar que pode sorrir também, disse Lia, como se aquilo fosse a coisa mais lógica do mundo. Camila guardou o papel com cuidado dentro do bolso do uniforme, sem saber se teria coragem de entregá-lo. O expediente correu calmo até o fim da tarde. Camila se preparava para limpar o hall de vidro no térreo quando uma recepcionista a chamou discretamente. Disse que o Dr. Augusto queria vê-la no final do turno. Nada urgente, só um pedido pessoal. Camila assentiu, tentando não demonstrar o aperto no peito. Quando terminou de passar pano nos últimos degraus, subiu até o andar executivo, onde ele já a esperava. Estava de pé novamente, como da última vez, mas dessa vez virado para ela, com as mãos nos bolsos e o olhar tranquilo. Camila, não quero tomar seu tempo, só queria perguntar uma coisa. Ela parou na porta em silêncio. Você se incomodaria de trazer sua filha novamente um dia desses? Eu gostaria de vê-la. Se não for problema. Camila piscou algumas vezes, sem saber se tinha ouvido certo. Ela tem uma luz que ilumina até onde eu achava que não entrava mais nada. Ela assentiu devagar. Depois, lembrou do desenho no bolso. Tirou o papel dobrado e estendeu para ele, com timidez. Ela mandou isso para você. Augusto pegou o desenho com cuidado, abriu e ficou olhando por alguns segundos. Nenhum comentário. Mas a expressão dele se transformou. Os olhos amoleceram. A respiração pareceu mudar de ritmo. Foi ela que desenhou?
Sim, hoje de manhã. Ele guardou o papel no bolso interno do paletó, sem dobrá-lo de volta. Obrigado. Camila voltou para casa naquela noite com uma sensação que não sabia explicar. Algo entre surpresa e delicadeza. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava sendo enxergada como pessoa, não como uma função, não como a faxineira, como alguém. No dia seguinte, Lia voltou com a mãe, a pedido do próprio Augusto. Dessa vez, ele mesmo avisou a recepção e a supervisão que a menina estaria autorizada a circular com discrição pelos corredores. Não seria mais escondida. Não seria mais segredo. Camila montou um espaço para a filha perto da copa. Um banquinho, uma caixa de lápis, papéis brancos e uma garrafa com água saborizada. Lia desenhava, coloria, conversava com quem passava. Aos poucos, os funcionários do andar pararam de ignorá-la. Um ou outro lhe dava um doce, outros perguntavam o que ela estava desenhando. Lia sempre respondia com seriedade e ternura. E todos saíam com um sorriso discreto no rosto. Augusto apareceu por volta das 4 da tarde. Não estava com a pasta preta nem com os olhos pesados. Usava uma camisa clara, sem gravata. E ao ver Lia, parou. Não disse nada. Só se abaixou ao lado dela e perguntou o que ela estava desenhando naquele momento. Uma ponte, ela respondeu. Para ligar 2 lugares que estão longe demais. Camila ouviu de longe e sorriu sem querer. Augusto ficou ali mais tempo do que o normal. Lia mostrou os desenhos anteriores. Ele perguntou o nome dos personagens. Riu com uma piada que ela contou sobre um coelho que só comia feijão. Pela primeira vez, alguém riu alto naquele corredor. Camila continuava trabalhando, mas agora limpava sorrindo. Sentia algo diferente no ar. O que antes era só rigidez, agora parecia abrir espaço para alguma coisa nova. Lia havia entrado no coração daquele prédio do mesmo jeito que entrou no de Augusto, com leveza, com afeto, com uma doçura que nem o concreto sabia como impedir. E Camila, pela primeira vez, não sentia que precisava pedir desculpas por isso. O que começou como uma brisa leve já começava a incomodar quem vivia fechado nas janelas. Bastou Lia aparecer mais uma vez pelos corredores para que as vozes começassem a se cruzar nos bastidores. Vozes que não falavam alto, mas que se espalhavam como poeira fina em lugar limpo demais. Camila, mesmo sem ouvir diretamente, sentia o incômodo crescer em pequenos gestos, sorrisos forçados, silêncios longos. Tarefas que antes eram divididas entre 3, agora caíam apenas sobre suas costas. E o olhar de Valquíria, agora mais vigilante do que nunca, parecia medir cada segundo que ela gastava no café, cada gesto da filha ao desenhar. Era como se aquele afeto simples estivesse desafiando uma estrutura silenciosa, mas rígida. Lia sentava-se agora em uma mesa menor, próxima da recepção, e pintava em silêncio enquanto esperava a mãe. Às vezes, Augusto passava e deixava um bombom sobre a mesa sem dizer uma palavra. Às vezes, sentava por 2 ou 3 minutos e ouvia alguma historinha inventada, como se aquilo o transportasse para um tempo que ele não viveu. Camila sempre ficava por perto, em respeito ao ambiente, com medo de ultrapassar os limites que ninguém havia desenhado, mas que todo mundo parecia conhecer. Na hora do almoço, no vestiário, as outras funcionárias cochichavam quando ela entrava. Uma delas parou de falar no meio de uma frase. Outra saiu sem terminar de comer. Camila não dizia nada. Fingiu que não notava. Mas o corpo sabia. A solidão voltou a pesar nos ombros. Numa sexta-feira chuvosa, enquanto recolhia o lixo de um dos andares intermediários, ouviu seu nome sendo sussurrado por 2 funcionárias do financeiro. É ela, a faxineira, aquela que está tentando dar o golpe. Se eu fosse o patrão, não caía nessa. Usa a filha como isca, é muito esperta. Camila sentiu um frio na boca do estômago. Não confrontou, não interrompeu. Apenas se afastou com a lixeira cheia, as mãos geladas e o rosto queimando.
Mais tarde, ao terminar o expediente, encontrou Augusto no elevador. Ele segurava uma pasta fina e parecia distraído. Quando a viu, fez um gesto com a cabeça, educado, e segurou a porta para ela entrar. Camila hesitou por um segundo, mas entrou. "Como está a Lia?" ele perguntou, enquanto o elevador subia. "Bem, tranquila. Hoje ela não veio?" "Não. Achei melhor deixá-la em casa." Augusto assentiu com um leve movimento. Camila aproveitou o silêncio para se arriscar. Respirou fundo. "As pessoas têm falado, senhor, sobre mim, sobre minha filha, algumas coisas não verdadeiras." Ele virou o rosto na direção dela, surpreso com a franqueza. Faz parte do lugar em que a gente vive. Nem sempre as mudanças são bem recebidas, principalmente quando vêm do inesperado. Camila abaixou os olhos. Mas Augusto continuou. "Não se preocupe com o que dizem. Quem fala demais, geralmente é quem tem pouco a oferecer." Quando a porta do elevador se abriu, ele saiu antes dela, sem mais palavras. Mas algo em sua postura indicava que tinha escutado mais do que demonstrava. No dia seguinte, Camila chegou e encontrou sua escala de limpeza alterada. Foi designada para os banheiros do estacionamento, uma tarefa que, nas semanas anteriores, era dividida com outros 2 funcionários. Agora estava sozinha. O cheiro forte de produto químico, a ausência de janelas, a sensação de rebaixamento não declarado. Era como se quisessem empurrá-la de volta para o lugar invisível de onde havia começado. Mesmo assim, não reclamou. Cumpriu todas as etapas, lavou cada azulejo como se lavasse a alma. Lia ficou em casa outra vez. Naquela noite, quando Camila voltou, a menina notou a exaustão nos olhos da mãe. "Tá tudo bem, mãe?" "Tá sim, meu amor. Só cansada." Lia foi até a cozinha e voltou com um chocolate pequeno dos que guardava para ocasiões especiais. "Então come esse, porque ontem foi para ele, hoje é para você." Camila não segurou o riso. Depois o choro veio, do tipo que escapa sem permissão. Abraçou a filha com força, como quem segura o que há de mais valioso no mundo. Na segunda-feira, ao chegar ao prédio, Camila soube que Valquíria havia pedido demissão. Disseram que fora uma decisão repentina, que não quis dar explicações. Apenas entregou a carta e saiu. Boatos surgiram, como sempre, mas um deles circulava com mais frequência entre os elevadores e os sorrisos discretos dos corredores, de que Augusto Mendonça ouvira pessoalmente um comentário ofensivo feito por ela, e que não precisou levantar a voz para fazer com que ela entendesse que ali certas coisas não seriam mais toleradas. Camila não perguntou nada, não agradeceu, não buscou confirmação. Voltou ao trabalho como de costume. Mas, naquela tarde, viu sobre a mesa de Lia um novo conjunto de lápis de cor e um papel dobrado com o nome da menina escrito com caligrafia elegante. Lia abriu, sorriu e mostrou para a mãe. Era um bilhete, simples, com apenas 3 palavras. "Pode voltar sempre." Camila não disse nada, mas naquele dia, ao encostar a testa na filha, entendeu que aquele lugar já não era mais o mesmo. Nem ela, nem ele. E isso, por si só, já era uma forma silenciosa de vitória. Na sexta-feira daquela mesma semana, Camila limpava o último corredor do térreo quando ouviu seu nome ser chamado pela recepção. Um envelope branco, com o nome dela escrito em letras finas, fora deixado ali minutos antes. Ela secou as mãos no avental e abriu com cuidado, desconfiada. Dentro, um cartão pequeno. Um convite. Era de Augusto. Camila leu o texto 2 vezes para se certificar de que estava entendendo. Ele a convidava para jantar em sua casa no sábado à noite. Nada formal. Apenas para conversar, com tranquilidade, dizia. No rodapé, o endereço de um bairro nobre da Zona Sul. Não havia tom de autoridade no bilhete, nenhuma exigência, só um pedido. Um gesto que, de tão inesperado, parecia até deslocado do mundo ao qual ela pertencia. Passou o resto do dia inquieta. Pensou em recusar. Pensou em ignorar.
Mas uma parte dela, a que observava Augusto com olhos de gente e não de patrão, dizia que aquilo era mais do que um convite. Era um chamado discreto de alguém que não sabia muito bem como pedir companhia. Ao chegar em casa, contou a Lia, que respondeu com naturalidade: "Você vai, né? Ele gosta de você. É só ele que ainda não percebeu." Camila riu encabulada, mas sabia que a menina dizia a verdade do jeito simples que só as crianças conseguem dizer. Passou a manhã de sábado limpando o modesto apartamento e depois escolheu a roupa com cuidado. Não era nova, mas era bonita. Prendeu o cabelo de um jeito diferente e passou batom claro. Chegou ao endereço pontualmente às 19 horas, o coração acelerado. O prédio era discreto, moderno, com um jardim silencioso na entrada. O porteiro já a esperava e a conduziu até o elevador. No 15º andar, Augusto abriu a porta pessoalmente. Ele não estava de terno. Usava uma camisa de linho azul clara, calça de tecido leve e um sorriso tímido, meio sem jeito. A casa era ampla, bem iluminada, com janelas grandes que deixavam ver a cidade lá fora. Tudo limpo, arrumado, mas sem ostentação. Camila notou que não havia retratos nas paredes, nem da esposa falecida, nem de ninguém. Apenas uma moldura discreta no aparador com um desenho infantil dentro. O de Lia, o moço de terno com o chocolate na mão. "Obrigada por vir", ele disse, fechando a porta. "Confesso que quase não vim. Eu também quase não convidei." Eles riram. Um riso curto, leve, mas verdadeiro. A mesa já estava posta. Macarrão feito por ele mesmo, salada simples, taças limpas. Nada sofisticado demais. Era como se ele quisesse mostrar que ali, naquela noite, era só um homem querendo conversar. Camila sentou, observando tudo. O cuidado com os detalhes. O modo como ele a ouvia com atenção. A forma como mencionava Lia com naturalidade, sem aquele tom condescendente que tantos adultos usam com crianças. Falaram sobre infância, sobre comida preferida, sobre medo de avião. Augusto contou que odiava música alta e que lia livros sobre jardinagem, mesmo sem ter jardim. Camila revelou que adorava cozinhar, mas sempre com ingredientes simples, porque a vida nunca deu muito luxo. Falaram de perdas também, e do que a ausência faz com uma pessoa. Depois que ela morreu, eu fui ficando menor por dentro, como se as paredes tivessem apertado e tudo ficasse escuro, mesmo com as luzes acesas. Camila ouviu em silêncio. Não ofereceu consolo fácil. Só permaneceu ali, presente, sem pressa de preencher o vazio com palavras. Augusto continuou. Às vezes, a dor fica tão acomodada que você acha que nasceu com ela. E só quando algo fura essa camada é que percebe o quanto estava congelado. Ele não olhou para ela ao dizer isso. Olhou para a janela, depois para a taça, e só então para as mãos dela, que estavam apoiadas sobre a mesa. Camila não disse nada. Apenas virou uma das mãos para cima, deixando os dedos levemente estendidos. Um gesto simples, sem drama, sem intenção explícita. Augusto pousou a mão sobre a dela com um cuidado tão grande que parecia estar tocando algo frágil que poderia se quebrar com qualquer força. Foi nesse toque leve que eles se reconheceram. Não como patrão e funcionária, não como dois que se encontram em mundos opostos, mas como dois solitários que, por uma sorte improvável, se esbarraram no meio do caminho. Ficaram assim por alguns segundos, as mãos entrelaçadas sem pressa. Depois riram de novo, sem motivo, e retomaram a conversa sobre bobagens, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia acontecido. Quando Camila foi embora, ele a acompanhou até o elevador. Não se despediram com beijo, nem com promessas. Só com um olhar cúmplice e um boa noite que carregava a certeza de que aquele jantar não era o fim de um dia, era o início de alguma coisa que ainda não sabiam nomear. Depois do jantar na casa de Augusto, algo invisível mudou entre eles. Não era algo dito,
nem declarado, mas estava presente nos gestos pequenos, no modo como ele olhava quando Camila passava com o carrinho de limpeza, ou na forma como Lia sorria ao vê-lo chegando, como se já soubesse que ele traria alguma coisa escondida no bolso do paletó. Não eram flores nem brinquedos. Às vezes era um chocolate, às vezes um marcador de livro colorido, uma folha com um poema recortado de jornal ou até um cartão postal antigo. Lia guardava tudo em uma caixa de papelão que chamou de coisas que o moço sério dá sem dizer muito. Camila também percebia as mudanças em si mesma. Voltava para casa com a sensação de que o mundo, embora duro, podia ter brechas de ternura. Preparava o jantar ouvindo as histórias da filha com mais leveza, separava as roupas com mais cuidado, sorria para o espelho com menos estranhamento. Era como se estivesse deixando de sobreviver e começando, aos poucos, a viver. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Nada era combinado com antecedência, mas aconteciam com naturalidade. Um dia, Augusto convidou as duas para um café da manhã de domingo, no terraço de seu apartamento. Levou croissants frescos, suco de laranja espremido na hora e chá de hibisco, porque Lia dissera certa vez que chá cor-de-rosa deixa a barriga feliz. Passaram horas ali, os três, entre migalhas de pão e risadas infantis, como se já fossem uma pequena família de mentirinha. Augusto não sabia cortar frutas direito. Lia o ensinou. Camila observava, às vezes em silêncio, outras participando, e aquilo bastava. Ele começou a pedir conselhos a Camila sobre coisas do cotidiano. Que produto usar para tirar gordura da parede da cozinha, qual marca de arroz não empapa, onde comprar meias boas sem gastar demais. Ela respondia sem rir, com firmeza, mas com um certo brilho, de quem sabe que está sendo valorizada por quem nunca olhou para ela desse jeito. Camila, por sua vez, começou a reparar em Augusto com olhos mais atentos. Percebia quando ele estava mais cansado, quando precisava de silêncio, quando queria falar sem pressa. Às vezes trocavam mensagens curtas à noite. Ele dizia que Lia tinha uma inteligência rara. Ela respondia que ele tinha um jeito estranho de demonstrar carinho, mas que era bonito de ver, e assim, sem rótulos, o afeto foi se moldando em espaços reais, sem teatrinhos nem pressa. Certo dia, Augusto apareceu na copa do prédio com uma marmita na mão. Esperou o horário de almoço de Camila e sentou-se com ela num canto discreto da cozinha de funcionários. Tinha preparado arroz, feijão e frango com quiabo. Ela achou graça, porque não sabia que ele sequer sabia o que era quiabo. Ele disse que aprendeu num vídeo, porque queria surpreender. A comida estava simples, mas bem feita. Comeram juntos, riram baixo, dividiram uma goiabada de sobremesa. A notícia de que os dois estavam próximos já não era mais segredo. Os olhares da empresa mudaram. Alguns ainda julgavam, outros observavam com neutralidade. Mas Camila já não se importava. A vida sempre falou alto demais para ela fingir que podia agradar todo mundo. E agora, pela primeira vez, alguém olhava para ela como uma escolha e não como uma obrigação. Lia passou a dormir algumas vezes na casa de Augusto, em um quartinho que ele mandou pintar de amarelo claro. Escolheu com ela os desenhos das almofadas e colocou estrelinhas que brilhavam no teto. A menina disse que era para lembrar os sonhos de noite, mesmo de olho fechado. Camila, ao ver tudo pronto, precisou sair por um instante para não deixar escapar as lágrimas. Numa noite qualquer, chuvosa e quente, Camila estava na cozinha de Augusto, preparando um chá enquanto ele terminava de guardar os brinquedos espalhados. Lia já dormia, abraçada a um dos travesseiros. Ele encostou na porta da cozinha, observando Camila em silêncio. Ela virou com a xícara nas mãos e o olhou de volta. "Você sabe que isso tudo é diferente, né?" ele disse. Ela assentiu. Não precisava fingir que não sabia. "Eu não esperava nada disso." "Nem eu", respondeu ela.
Ele caminhou até ela e pegou a xícara com cuidado. Os dedos se tocaram. Os olhos também. Não houve beijo. Não ainda. Mas havia uma certeza ali que não dependia de pressa. Eles estavam construindo algo que não precisava ser nomeado com urgência. Algo que crescia com respeito, presença e cuidado. Naquela noite, quando Camila voltou para casa, levou um pedaço de bolo enrolado em guardanapo que Augusto tinha feito com Lia. Sentou no sofá, com as pernas encolhidas, e ficou olhando o céu pela janela. As luzes da cidade estavam borradas de chuva. E ainda assim, ela nunca tinha enxergado tão bem. Era fim de tarde, quando Camila chegou ao prédio da Mendonça Encia, pela primeira vez sem o uniforme. Trazia uma pasta leve nas mãos, onde carregava alguns documentos e um caderno de anotações. Nada pesado, nada urgente. Seu nome agora constava na lista de prestadores internos, com um contrato fixo para cuidar da supervisão de serviços gerais, treinamento de novas equipes e gestão da equipe de limpeza. A proposta viera de Augusto, claro, mas ela só aceitou porque sabia que não era um favor, era reconhecimento. O prédio parecia o mesmo, mas os corredores já não pareciam tão frios. Os rostos antes duros agora se suavizavam quando ela passava. Alguns acenavam, outros sorriam. Lia, agora com 6 anos recém-completos, corria pela recepção com seu novo crachá de ajudante oficial de desenho da firma, um título simbólico que Augusto mandara imprimir só para vê-la feliz. A menina agora tinha um cantinho fixo com uma mesinha amarela e uma parede repleta de seus desenhos plastificados, que decoravam o setor com mais vida do que qualquer obra de arte cara. Camila andava com passos firmes, a coluna ereta, o olhar que não se escondia mais. Havia passado por muita coisa para saber que nem todo mundo aceitaria aquela nova posição com leveza, mas também já não precisava pedir licença para existir. Aquilo que ela conquistou, ninguém mais podia tirar. Na cobertura do prédio, onde antes o ar parecia rarefeito, Augusto a esperava com 2 xícaras de café e um chocolate dentro da gaveta da mesa. Um costume que ele não abandonou desde o primeiro gesto de Lia. Ela entrou sorrindo, fechou a porta atrás de si e tirou os sapatos. Augusto riu ao vê-la fazer aquilo. Primeira vez que alguém fica descalça aqui no andar executivo. Primeira vez que alguém me faz sentir em casa em um lugar assim. Ele entregou a xícara e a observou por alguns segundos em silêncio. Tinha esse hábito. Olhar como se estivesse fotografando momentos com os olhos. Hoje, faz exatamente 1 ano que você apareceu aqui com aquela menina e um chocolate. Camila tomou um gole do café e se sentou no sofá que agora fazia parte da sala. O mesmo onde, meses atrás, Lia se sentara com as pernas penduradas e oferecera doçura a quem só conhecia rigidez. E você achou que era só mais uma faxineira tentando não ser vista. E você achou que era só mais um homem impossível de alcançar. Eles riram, mas havia verdade ali. Uma verdade sem mágoa, apenas consciência. As semanas foram passando, e o que antes era delicado passou a ser natural. Camila dormia na casa de Augusto 3 vezes por semana. Em algumas noites, cozinhavam juntos. Em outras, apenas deitavam lado a lado e deixavam o silêncio fazer seu trabalho. Lia já o chamava de tio Gus, com a intimidade de quem conhece uma alma boa, mesmo que a vida tenha tentado esconder isso por muito tempo. O quarto dela no apartamento ganhara uma nova cortina com estrelinhas, prateleiras com livros infantis e um abajur em forma de lua. Camila ainda mantinha seu apartamento, não por necessidade, mas por escolha. Gostava de saber que tinha um lugar só dela. Augusto entendia. Nunca cobrou, nunca apressou. Sabia que o amor não cresce onde há cobrança, mas onde há espaço. Foi numa tarde chuvosa, depois de uma reunião longa e sem graça, que Augusto entrou na sala onde Camila organizava relatórios e disse, com a calma de quem não quer assustar:
Você quer jantar comigo todos os dias? Ela sorriu. Mas a gente já faz isso, Augusto. Quero dizer, você quer morar comigo? De vez? Camila demorou 2 segundos para responder. E nesse tempo, ela viu com clareza todos os dias que passou tentando sobreviver sozinha. Lembrou das noites em que fez Lia dormir com barulhos da rua ao fundo. Dos dias em que comeu o último pão da casa dividindo com a filha. Dos olhares atravessados, dos julgamentos calados, das portas que só se abriam para quem já tinha chave de nascença. E então olhou para aquele homem que um dia também viveu cercado de paredes e respondeu, quero. A resposta foi simples, mas o abraço que veio depois foi tudo, menos simples. Foi inteiro. Foi de quem, por tanto tempo, precisou se segurar sozinho e agora descobria que podia descansar nos braços do outro sem medo de cair. No mês seguinte, Camila e Lia se mudaram oficialmente para o apartamento de Augusto. Não houve festa, nem anúncio, nem status atualizado. Só caixas de papelão, cheiro de roupa limpa e uma criança animada pulando de um lado para o outro, dizendo que agora morava no lugar do chocolate. Aos olhos de quem via de fora, era improvável. Uma faxineira e um milionário. Uma criança e um executivo fechado em sua dor. Mas dentro daquela casa, os rótulos perderam o sentido. Eram só eles. E estavam bem. Camila, agora sem avental, sem medo, sem culpa, caminhava pelos espaços como se sempre tivesse pertencido. Augusto a observava com a certeza de que a vida, às vezes, muda por causa de um gesto simples, de uma mão estendida, de um doce oferecido sem interesse, e de uma coragem que só os corações livres conhecem. E foi assim que, sem alarde, eles se tornaram um só. Não no papel, não nos contratos, mas no olhar, no toque, no cuidado de todo dia. Porque amar, no fim das contas, é quando você para de se perguntar se deve ficar e simplesmente fica. Se essa história tocou seu coração, assim como aquele chocolate mudou o deles, inscreva-se no canal para não perder mais histórias que aquecem a alma nos detalhes mais simples da vida.